Olá, seja bem-vindo a mais um dia do canal Técnico Industrial. Hoje nós damos sequência aqui à nossa série de vídeos sobre as atribuições dos técnicos em edificações e hoje tratar aqui também, na verdade, toda atribuição do técnico é importante, porque às vezes alguma atribuição que pode parecer aí simples, mas isso aí é simples, né? Isso aí claro que podemos fazer, ou essa atividade aqui na minha região não se aplica, mas muitos técnicos às vezes que estão ganhando muito dinheiro, que a base do seu trabalho às vezes é um detalhezinho no item aqui, tá bom? Como por exemplo perícia. Tem muitos técnicos aí que vivem de fazer perícia, ou mesmo que tenham outras atividades, ganha dinheiro fazendo perícia, tá bom? Ganha vida, põe a comida, que nem eu falo, pessoal, pôr comida na mesa com o nosso trabalho, tá bom? E por isso que é tão importante aí cada item, cada detalhezinho aí da nossa resolução, tá bom? Que é a nossa resolução que detalha as atribuições profissionais. Ela não acrescenta as atribuições, as nossas atribuições pertinentes ao Decreto 90.922 de 85, e a norma ela traz um detalhamento do que nós podemos fazer, tá bom? Então nós temos aqui artigo 3º, inciso 8º. Exercer a função de perito junto aos órgãos públicos e setor privado, elaborando laudos técnicos de vistoria, avaliação, arbitramento ou consultoria em atendimento ao estabelecido no artigo 4º do Decreto 90.922, de 6 de fevereiro de 85 e do Código Civil. Enfim, resumindo isso aqui. Basicamente é o seguinte: podemos ser peritos sim. O que é perícia? É você, numa situação em que requer um conhecimento técnico específico, técnico-científico específico daquela situação, conhecimento técnico, conhecimento vasto daquela situação, em que você vai usar do seu conhecimento, da sua técnica, da sua área, seja se for técnico de edificações ou outra área, mas você vai usar o seu conhecimento para fazer uma avaliação da situação. Você vai conseguir fazer a avaliação e conseguir discorrer sobre o que aconteceu. Que a perícia basta, né? O que aconteceu? Olha, como se deu essa situação? Por que aconteceu? Como poderia ser evitado? Em cada perícia, inclusive, você vai ter uma situação em que você vai ter que responder a algum determinado questionamento principal. Olha, caiu o muro. Dentro de cair o muro, você está você vai fazer a perícia sobre o muro que caiu. Mas o que de fato, qual que é o principal objetivo que você vai ter que responder? O muro caiu, tá? Você pode ter que chegar lá e responder se o muro caiu ou não. O muro caiu, tá bom, legal, caiu. Mas ele caiu de forma natural, artificial, né? Ele caiu porque ele tinha que cair, né? Ele caiu porque teve uma força natural, uma atuação de uma força natural, ou um acidente, né? Um caso fortuito, força maior, foi uma ação humana que fez com que esse muro caísse. Foi intencional, não foi intencional? Intencional ou não é intencional? Como você vai responder isso? Às vezes você não consegue responder, você não sabe a intenção. Uma pessoa foi lá e bateu o carro, tá? Bateu com o carro lá, você não vai saber se foi intenção ou não dela de bater o carro lá, mas você vai conseguir responder se o muro, foi lá, o carro bateu, esse muro, ele era para cair se batesse com o carro? Não era? Tá? Esse muro, vai falar, se bater com um carro no muro, normalmente ele vai ter algum dano, tá? Mas às vezes esse muro é um muro de contenção. Às vezes não estamos falando do muro de uma barreira entre as estradas, ele tinha que quebrar, não tinha que quebrar. Às vezes é um muro que é feito para quebrar. Se você bater com um carro, é feito para quebrar. Às vezes é um muro que é feito para bater com o carro, não é para quebrar. Depende da situação. Porque às vezes o muro ele é para absorver o impacto, então ele tem que quebrar, igual o capacete, né? O capacete da moto. Ele, na hora que se você cair, o normal é que ele abre até, né? Depende do impacto,
ele vai abrir. Inclusive, se você cair com a moto, você tem que trocar. Por quê? Ele teve um dano ali, ele cumpriu a função dele, ele absorveu ali, ou se ele quebrar, a pessoa às vezes tem acidente de moto e fala, nossa, até quebrou o capacete. Não, mas é normal que ele aconteça isso, tá? Porque antes quebra o capacete, ele absorve esse impacto, ele vai absorver esse impacto, então o dano vai ser no capacete, não na pessoa, tá? Mesma coisa. Então você tem que ver, quando você vai fazer a perícia, você tem que verificar qual que é o questionamento, qual a questão que você tem que responder. Bom, é isso. Não vou ficar me delongando sobre perícia aqui. A ideia é que façam um vídeo desse no grupo de membros lá, fazendo esse tipo de detalhamento, respondendo como se dá uma perícia. Mas, de fato, nós podemos fazer perícia, nós podemos atuar como perito. Inclusive, só é perito aquele nomeado como juiz. Você pode se inscrever, tem um vídeo aqui no canal falando como se inscrever como auxiliar da justiça. E daí, se você for escolhido pelo juiz ou, enfim, pelas partes para auxiliar no processo, daí você pode ser nomeado. Se você for nomeado pelo juiz, você atua como perito. Você vai lá e teve uma situação, você vai lá, vai analisar o juiz e fala, olha, o que aconteceu lá? Quem que é o culpado? Você vai lá e fala, olha, aconteceu isso, podemos determinar o culpado ou não podemos determinar o culpado, enfim, você vai fazer sua avaliação lá, entregar para o juiz, ou tem uma situação no processo judicial em que uma das partes te contrata para fazer um laudo do que aconteceu, para embasar a ação, ou para refutar até mesmo a perícia do perito do juiz, tá bom? Você pode atuar nesse sentido? Pode, tá? Inclusive tem uma live que eu fiz aqui com o Geraldo Magela, live fantástica, ele ensinando, falando tudo sobre essa prática da perícia, tá? Assista essa live, vale muito a pena, são aí, acho que mais de uma hora, algo assim, que a gente fez, mas bacana, eu mesmo aprendi muito com ele, então veja lá, como que é a atuação de fato dos peritos, do técnico perito, o que pode e o que não pode. Então é isso, nós podemos, inclusive, podemos fazer a avaliação. Técnico de edificações pode fazer avaliação de imóveis? Ainda que sim, tá bom? Inclusive nós temos aí jurisprudência para avaliação de aluguéis, né? Valor de aluguéis, temos jurisprudência para isso. Arbitramento e ou consultoria. Vou falar da consultoria. Consultoria, primeiro, né? Aqui, a consultoria. Você pode dar consultoria, né? Fazer uma perícia, você vai funcionar como auxiliar da justiça, nada mais é do que uma consultoria, tá bom? Ou consultoria, alguém quer fazer uma edificação, você vai ser consultor, às vezes é uma questão que está judicial, você vai ser consultor das partes, tá? Pode trabalhar nesse sentido. Arbitramento é muito legal, até deixei aqui por fim, é algo que não é muito difundido, mas é muito legal porque você como árbitro, vou dar um exemplo, você tem lá uma disputa entre vizinhos sobre a questão do muro, tá? De quem que é o muro? Tá lá a divisa e tem a situação, um construiu, o outro quer apoiar no muro, tá? Enfim, quer apoiar a edificação dele no muro. O que vai acontecer aí? Eles vão para um processo judicial. Porém, de acordo com, às vezes devido ao custo do processo judicial, principalmente ao tempo do processo judicial, as partes preferem que, então vamos contratar um profissional habilitado, um profissional técnico que conhece a situação e ele vai determinar para nós de quem que é o muro, o que nós podemos fazer aqui. Esse vai ser como, entre aspas, como se fosse o juiz da situação, mas ele vai ser o árbitro, né? Entenda o juiz de futebol, ele é o árbitro, né? Do futebol ali, e vai determinar. Uma vez que você foi contratado para isso, você vai determinar. O que você determinar ali, você vai ter um embasamento técnico, vai fazer a determinação ali e vai resolver a situação. Uma vez feito isso, eles podem levar para juízo somente para fazer uma homologação da situação. Mas se teve um árbitro, foi feito nos termos corretos da lei, o juiz não vai nem falar, olha, já teve uma situação de arbitragem aqui, então não cabe mais ação judicial, já está resolvido, tá bom? Para isso, eu vou deixar um vídeo depois, daqui a alguns dias, eu vou deixar um vídeo
sobre isso também no grupo de membros, tá bom? Se você quiser ver sobre isso, vai lá que vou estar falando um pouco sobre isso aí, tá bom? É isso. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, fique atualizado, considere ser membro do canal e deixe um joinha que também ajuda muito na divulgação do canal e na divulgação aí para os colegas e ajuda bastante os colegas, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, valeu, tchau, fui!